Visitar Icó é viajar pela história, é conhecer a cultura e a arte. Hoje, não se pode de maneira alguma contar a história do Brasil se não contar a história de Icó. A história de Icó começa por volta de 1682, justamente no dia 24 de janeiro de 1682, que chegava aqui às margens do Rio Salgado o capitão Bartolomeu Nado Correia, e junto com eles vieram os 40 homens do São Francisco. Vieram a família Fonseca e a família Monte. E encontraram aqui os Icós, uma tribo tapuia da nação Cariri. Em seguida, os brancos expulsaram os tapuias, os Icós, e começava assim a civilização na terra dos Icós. Em seguida, João da Fonseca, na fazenda Bom Sucesso, fundava o primeiro Icó, mas devido às inundações do Rio Salgado, esse primeiro Icó desapareceu. Aí veio o segundo Icó, fundado por Francisco de Monte Silva. Em pouco tempo morre uma das suas filhas e ela é sepultada em campo aberto. A sua esposa, muito pesarosa, pede que Francisco de Monte Silva construa uma capela para sepultar sua filha. E ele construiu uma capela que hoje é a igreja matriz. E daí surge a cidade de Icó. E durante muito tempo mesmo, Icó foi a cidade mais poderosa do Ceará. Icó, por muito dizem que Icó foi capital 24 horas. Não é verdade. Icó foi considerada a capital do Ceará por muitos anos. Icó, essa cidade heróica, de filhos que brigavam e que não tinham medo de enfrentar o perigo. Eu vou resumir um pouco da história de Icó, porque são 330 anos de história, não dá para falar em 10 minutos, mas eu vou falar aqui alguns atos heróicos de Icó. No dia 24 de julho de 1824, a Câmara de Vereadores de Icó, no ato de bravura, nega obediência à Constituição de Dom Pedro I e passa a fazer parte de um movimento que ficou conhecido como Confederação do Equador. Em seguida, no dia 17 de outubro de 1824, Dom Pedro I manda criar um governo aqui no Icó para combater os rebeldes que faziam parte da Confederação do Equador. E esse governo, que foi instalado aqui no Icó no dia 17 de outubro de 1824, que ficou conhecido como o Governo Provisório e a Comissão Matuta. Esse governo tornou-se um governo sanguinário. E alguns icoenses, melhor, 5 icoenses, por não fazer parte do governo de Dom Pedro, que estavam prejudicando os nordestinos, eles foram fuzilados na casa de Câmara e Cadeia. Esse fuzilamento aconteceu no dia 11 de novembro de 1824. Foi um dia negro para a história do Icó. Outro ato heróico dos icoenses foi quando Pinto Madeira formou um exército de 5.000 homens e parte desse exército partiu para tomar a capital Fortaleza. Ele mandou 2.000 homens tomar a capital de Fortaleza. Chegando aqui no Icó, no dia 4 de abril de 1832, eles encontraram resistência. Os icoenses, armados de chibanca, de cacete, enfrentaram o exército bem armado de 2.000 homens. Conta os historiadores cearenses que essa guerra começou ao nascer do dia e só terminou ao fim da tarde. Foi uma das guerras mais sanguinárias registradas em solo cearense. Outro
ato heróico de Icó. Foi quando as mulheres, junto com a sociedade, se reuniram na casa de Câmara e Cadeia e no dia 25 de março de 1883 libertava todos os seus escravos. Portanto, a história de Icó, ela é muito importante para a história do Ceará, para a história do Brasil. A Lei Régia, 17 de outubro de 1735, através de Dom João V, dava a lei que Icó passava a ser a primeira vila criada no sertão do Ceará. Como nós sabemos, a primeira vila criada foi Aquirás, em seguida Fortaleza, e a terceira Icó. Mas Icó foi a primeira vila criada no sertão do Ceará. E tem até um erro que nós comemoramos aqui, que diz que Icó, dia 25, completa 169 anos de emancipação política. Mas Icó já completou 276 anos de emancipação política no dia 7 de outubro de 2011, porque a cidade, quando passava a ser vila, ela já tinha autonomia política e ela era governada por um grupo de vereadores. Esses vereadores escolhiam uma pessoa para governar a cidade. Portanto, Icó foi a primeira cidade do sertão do Ceará a se emancipar. No dia 3 de dezembro, só aqui explicando, essa data que nós comemoramos, 25 de outubro, é a data em que Icó recebeu o título de cidade, passou a ser cidade, mas a emancipação se deu há muito tempo atrás. E no dia 3 de dezembro de 1997, na cidade do Rio de Janeiro, Icó é considerado patrimônio cultural do Brasil. Isso é muito importante para nós icoenses, porque nós sabemos que no Brasil existe hoje uma média de 5.564 municípios, mas cidades históricas, tombadas, como Icó, existe apenas 56 cidades. E o governo federal não vai abrir mão da nossa cidade. Quando nós destruímos um patrimônio histórico, nós estamos destruindo a nossa memória, a nossa história, e estamos cometendo um grave crime contra a lei maior do país, que é a Constituição Federal do Brasil, porque o artigo 217 e 218 garante a preservação do patrimônio cultural do Brasil. A secretária de Cultura, essa guerreira, ela já, juntamente com o Valdir Batista, já está fazendo um estudo junto com o IFAM para registrar a festa do Bonfim como patrimônio cultural imaterial do Brasil. Além do nosso patrimônio cultural edificado, nós temos o nosso patrimônio imaterial. Nós temos as nossas lendas, as lendas do Barão do Crato, que se apaixonou pela irmã, a lenda de que Icó seria uma camba da baleia, a lenda do papagaio, que preferiu morrer afogado do que ficar no Icó. Nós temos a lenda de Glória Dias contra o Barão do Crato. Nós temos as lendas do Teatro da Ribeira dos Icós, o mais bonito do Ceará, e por dizer que não, o mais bonito do mundo, porque aquele teatro, além deles ter a sua construção em estilo neoclássico, que foi construído o primeiro teatro do Ceará, e por dizer, o primeiro teatro do Nordeste a ter aquele tipo de arquitetura, que era o neoclássico trazido pelo médico francês, que nasceu na cidade de Macé em 1811 e chegou aqui no Icó em 1845, que foi o Dr. Pedro Frank Tebege. Construiu o Teatro da Ribeira dos Icós, reformou a Casa de Câmara e Cadeia, construiu o cemitério da Igreja do Monte, que é um cemitério tombado pelo IFAM, construiu a estrada que levava de Icó a Aracati e também fez o mapa do Ceará colonial. Pedro Tebege não era um icoense,
mas como eu costumo dizer, que Pedro Tebés amou o Icó como nem o icoense amou. E nós temos o Largo do Tebés, o largo que mede 50 mil metros quadrados, tem 1 quilômetro de extensão. Esse largo, quando as pessoas visitam esse largo, eles ficam assombrados pela imensidão do Largo do Tebés. Eu me lembro uma vez saindo com um grupo de intelectuais visitando Icó, uma senhora médica botou a mão no meu ombro e disse: Afonso, eu conheço o Brasil quase todo, mas o largo mais bonito que eu já vi foi o da China e o do Icó. Portanto, nós temos que conhecer a nossa história, porque nós só passamos a amar a nossa cidade quando nós passamos a conhecer a história. Como o tempo é curto, falar do Icó, a gente passa o dia, entra a noite, mas eu quero aqui agradecer a todos e mais uma vez dando meus parabéns ao prefeito. A gente sente ver que Icó está se transformando numa nova Icó, na princesa do sertão que foi no passado. E eu tenho muita fé que em breve Icó ela vai ser reconhecida por todos os icoenses, porque Icó é bela, Icó é bonita, Icó é velha, Icó é menina e precisa ser amada por todos nós icoenses. Obrigado.